A gravação já começou já, tá? Hoje a gente vai discutir alguns exercícios aí, alguns exemplos sobre a matéria da terça-feira, que foi aquela parte de ondas sonoras, né? E a gente viu intensidade sonoro e nível de intensidade sonoro, que é aquela unidade decibel, né? E aí eu fiquei de comentar com vocês uns exercícios aí, alguns exemplos sobre aquele assunto. Então é o que a gente vai fazer na aula de hoje. Isso aqui é o assunto da aula de hoje, o efeito Doppler. Tá, então, só para dar uma recapitulada aí, a gente viu a definição de intensidade, né, de onda sonora. Na verdade, essa definição de intensidade vale para qualquer tipo de emissão de energia no espaço. Tá? Você tem uma fonte que libera energia que é distribuída nas três dimensões, né, que é distribuída no espaço, no entorno dessa fonte. A maneira como você calcula a potência, aliás, a intensidade, né, dessa emissão é dada por essa regrinha aqui. Tá? A intensidade é a potência dividido pela área da superfície esférica na qual o observador se encontra. Tá? Então, conforme você vai se afastando da fonte, essa área ela vai crescendo, né? Você vai tendo aí uma esfera de raio maior, cada vez maior, e aí, consequentemente, a intensidade daquela distribuição de energia no espaço vai diminuindo. Tá? Então, essa é a definição. Eu tenho a potência, isso aqui é a área da esfera. Tá? E aí, então, a potência por unidade de área é watts por metro quadrado. Essa é a unidade de intensidade, watts por metro quadrado. Tá? Só que, como a gente viu, essa unidade ela é pouco prática, né? Os valores que a gente obtém são valores que são difíceis de manipular. E daí inventaram, então, esse conceito de nível de intensidade sonora, né, onde você consegue, você facilita aí a medição, né, da intensidade através de uma unidade mais simples, que é o decibel. Tá? Na verdade, a unidade mesmo é o bel, né? Esse B maiúsculo aqui. Decibel é um múltiplo de unidade. Do mesmo jeito que existe o decímetro, né? Então, sem esse 10 multiplicando aqui, só o logaritmo, né, da intensidade por esse valor de base, isso dá para a gente a medida do Bel, né? Aí o decibel é esse valor aqui multiplicado por 10. Tá? E aí a gente viu também na aula passada que existe, né, um valor padrão aí que corresponde ao limiar do audível. Se você tem uma intensidade sonora nesse valor, é o valor mínimo aí para ser ouvido, né? Tem esse valor aqui em watts por metro quadrado, 10 a menos 12. Então, ele é tomado como padrão, como base para a gente calcular o nível de intensidade sonora, né, dada qualquer intensidade em watts por metro quadrado. Então, a gente fez aqui alguns exemplos, quer dizer, só tem um exemplo, né, nessa apresentação da aula de terça-feira. Então, a gente fez aquele exercíciozinho, você tem uma fonte que emite 480 joules de energia a cada 10 segundos. Então, a potência dessa fonte é 48 watts, né? E daí, se você está a uma distância de 2 metros, que é o que é colocado aqui nesse enunciado, o nível de intensidade sonora que vai corresponder vai ser um nível de intensidade sonora de 120 decibéis. Tá? Isso porque o I, né, a intensidade, é 1 watts por metro quadrado. Então, quando você passa 1 watts por metro quadrado para decibel, o valor que você encontra é 120. Tá? Então, a gente vai discutir exemplos disso aqui no início da aula. E daqui a pouco eu vou entrar no assunto mesmo da aula de hoje, né? Que é o efeito Doppler. A gente vai discutir o efeito Doppler, vai entender o que é, fazer uns exemplos também. Tá?
Então, tem aqui uma lista 3, tá? Que daqui a pouco eu mando para vocês, com um gabarito, que é sobre esse assunto, né, de nível de intensidade sonora e tal. Então, o exercício 1 diz o seguinte, é um exercício de concurso, só que eu dei uma mexida, né? Adaptei um pouco, tá? Então, o exercício diz o seguinte, ó, quando a orelha humana é submetida continuamente a ruídos de nível de intensidade sonora superior a 85 decibéis, sofre lesões irreversíveis. Por isso, o Ministério do Trabalho estabelece o tempo máximo diário que um trabalhador pode ficar exposto a sons muito intensos. Né? Esses dados são apresentados a seguir. Então, nível de intensidade sonora, 85 decibéis, né? O tempo máximo que a pessoa pode ficar exposta, né, a esse nível de intensidade sonora são 8 horas. Tá? Então, se o nível sonoro a que essa pessoa está submetida é de 90 decibéis, o tempo máximo que ela pode ficar sobre essa exposição aí é de 4 horas. E aí vai caindo pela metade do tempo, conforme vai aumentando de em 5 em 5 a intensidade sonora, tá vendo? 85 decibéis corresponde a 8 horas. 90 decibéis corresponde a 4 horas. 95, 2 horas. 100 decibéis, 1 hora. Tá? Então, observa-se, portanto, que a cada aumento de 5 decibéis no nível sonoro, o tempo máximo de exposição cai para metade. Sabe-se ainda que, ao assistir um show de rock, espectadores próximos à caixa de som estão expostos a um nível sonoro de 110 decibéis. Tá? O nível de intensidade sonoro, que é dado em N, né, por N, é expresso em decibéis por essa fórmula aqui, né? Sendo I a intensidade sonora fornecida pela caixa de som e 0 a intensidade padrão, que corresponde ao limiar da audição, no qual o valor de N dá 0. Tá? Para o nível de intensidade de 130 decibéis, qual deverá ser a intensidade sonora fornecida pela caixa? Ou seja, se eu tenho um nível de intensidade sonoro de 130 decibéis, qual é a intensidade em watts por metro quadrado que essa caixa está emitindo? Então, tudo que a gente tem que fazer é substituir valores aqui nessa regra, nessa expressão, e fazer a continha, né, uma continha simples até. Tá? Então, se eu tenho um nível de intensidade sonora de 130 decibéis, o valor de N é 130, né? Eu quero saber quanto que vale esse I aqui. Esse I0, ele é um número constante, é um padrão aí, né? Que vale 10 a menos 12. Tá errado aqui, tá faltando um sinal de menos aqui, ó, tá vendo? Ah, não, isso aqui já eu tô confundindo as coisas, tá? Esse I0 é 10 a menos 12 watts por metro quadrado. Aqui ele só está dando uma dica, né? Dê a sua resposta em função de I0. Por exemplo, I igual a 10 a 12, I0. Então, esse I0 aqui vale 10 elevado a menos 12 watts por metro quadrado. Tá? É o valor padrão. Eu quero saber o valor do I, onde esse N vale 130. Então, é substituir N por 130, fazer a conta. Então, se eu tenho 130 igual a 10 vezes esse logaritmo, eu simplifico por 10 dos dois lados, esse 130 vira 13, né? Então, 13 é o logaritmo dessa razão. Tá? Aí a gente vai usar a propriedade do logaritmo, né? Se o logaritmo de uma certa coisa que está aqui dentro, que eu posso chamar de x, é 13, significa que essa coisa é 10 elevado a 13. Esse logaritmo aqui ele tem base 10. Tá? Então, o i sobre i0 é 10 elevado a 13. Eu só quero saber qual que é o valor de i em função de i0. Eu não quero que seja dado a resposta em watts por metro quadrado. Não é isso que é pedido. Ele quer que você dê a resposta em função de i0. Então, se eu tenho que i sobre i0 é 10 a 13, quanto que é o i? É só passar o i0 para lá multiplicando, né? Então, o valor do i, da intensidade, é 10 a 13 e 0. Tá? A resposta é isso que ele quer que você determine aí na questão. É uma questão parecida com aquelas questões do Enem, né? Você tem um texto aqui muito contextualizado, né? Muito... ele dá uma aplicação ali do conceito, né? E a parte operacional mesmo é muito simples, é só uma continha bem básica aqui, né? Então,
A resposta é isso aqui. A intensidade dada em função de zero é 10 elevado a 13 e zero. Tá? Se eu quiser passar para o watts por metro quadrado, é só substituir esse zero pelo valor dele, né? Que é 10 a menos 12. E aí isso aqui vai dar quanto? Vai dar 10. Né? 10 a 13 vezes 10 a menos 12. Você repete a base, que é 10, soma os expoentes. 13 menos 12 dá 1. E aí o I é 10 watts por metro quadrado. Tá? Essa questão 2 aqui, ele faz um procedimento meio que o inverso. Né? Vamos ver aqui o que está escrito. Um estudante, após assistir uma aula de física sobre intensidade sonora, resolveu descobrir qual era o nível sonoro marcado na sala de sua casa quando o horário de tráfego de veículos na região onde mora era intenso. Um aplicativo de celular que simula um decibelímetro. Decibelímetro é um instrumento que mede decibéis, né? Revelou que o nível sonoro era de 100 decibéis. 100 decibéis. Sabendo que a intensidade mínima, que corresponde ao limiar da audição humana, corresponde a 10 a menos 12, determine em watts por metro quadrado a intensidade sonora referente à medida feita pelo garoto. Tá, então, ele mediu lá na sala da casa dele 10 a 2, né? 100 decibéis. Ele quer saber quanto que é esse nível de intensidade sonora, né? Qual que é o valor da intensidade associada a esse nível de intensidade sonora. Então, de novo, é aplicar aquela fórmula, tá? Então, se N vale 100, né? Onde tem N, você troca por 100, faz a conta e vê quanto que dá o I, tá? Então, se aqui é 100, aqui é 10, você simplifica por 10, resulta aí que 10 é igual ao logaritmo dessa razão, né? Então, a razão é 10 elevado a 10. Passa o zero para o outro lado multiplicando, a intensidade sonora lá na sala da casa dele é 10 a 10 e 0. Só que ele não quer a resposta dessa forma, ele quer que você dê a resposta em watts por metro quadrado. Então, o que tem que fazer é pegar esse I0 e trocar por 10 a menos 12. Tá? Então, a intensidade é 10 a 10 vezes 10 a menos 12. Que dá 10 a menos 2, né? Ou 0,01 watts por metro quadrado. Tá? O terceiro exemplo aqui, esse aqui já é um pouco mais interessante, né? Ele diz o seguinte, ó, no espectro de frequências de ondas sonoras é conhecido que a faixa compreendida entre 20 Hz e 20 mil Hz corresponde ao intervalo possível de ser ouvido pelos seres humanos. A gente viu na aula de terça-feira que tem, né, o espectro sonoro, que divide aí em categorias de frequência, né? Os seres humanos, eles conseguem ouvir, nós, os seres humanos, a gente ouve na faixa aí de 20 Hz a 20 mil Hz. Essa faixa é chamada de faixa audível, né? Então, se um som ou uma onda sonora é produzida com uma frequência menor do que 20 ou maior do que 20 mil, a gente não é capaz de ouvir. Embora seja uma onda sonora, a gente não tem, né, o nosso corpo não é adaptado para ouvir essas frequências aí, abaixo de 20 e acima de 20 mil. Então, essa faixa aqui, entre 20 e 20 mil, é a faixa audível. Né? Então, considerando que no ar, a velocidade do som é de 340 metros por segundo, determine a faixa de comprimento de onda correspondente ao intervalo audível para os seres humanos. Então, essa faixa aqui de 20 a 20 mil é a faixa que corresponde ao audível quando eu estou observando a frequência, né? Mas e se eu estiver olhando comprimento de onda? Qual que é a faixa correspondente ao audível para comprimentos de onda? Tá? Então, o que a gente tem que observar é o seguinte, ó, a maior frequência audível, que é 20 mil Hz, vai corresponder ao menor comprimento de onda, né? Porque, como a gente já viu, o comprimento de onda vezes a frequência dá a velocidade. Mas essa velocidade ela não depende de nada, só depende do meio de propagação, que no caso é o ar, né? Então, como a velocidade ela é fixa, se eu diminuo a frequência, eu aumento o comprimento de onda e vice-versa, tá? Então, a máxima frequência está associada ao mínimo comprimento de onda. E a mínima frequência vai estar associada ao máximo de comprimento de onda. Tá?
Então, se a frequência máxima para se ouvir é 20.000, tá? Eu troco esse F por 20.000, troco a velocidade pela velocidade da onda sonora no ar, né, que, como a gente sabe, é 340, e com isso eu calculo qual é o comprimento de onda mínimo que uma onda sonora tem que ter para ser ouvido, para ser escutado. Tá? Então, é pegar 340, dividir por 20.000, isso dá 17 milímetros, 0,017 metros. Tá? Então, esse é o menor comprimento de onda que a gente é capaz de ouvir. Está associado à maior frequência que a gente é capaz de ouvir. Tá? Para achar o maior comprimento de onda, é só trocar a frequência da máxima para a mínima, né? Então, a frequência mínima é 20, com isso eu encontro aí o comprimento de onda máximo. É só pegar e trocar aí a velocidade por 340, a frequência F por 20, né? E fazer a conta. Então, o comprimento de onda máxima é 340 por 20, 17 metros. Então, esse é o máximo de comprimento de onda que a gente é capaz de ouvir. Tá? Então, o mínimo é 17 milímetros e o máximo é 17 metros. Qualquer comprimento de onda entre esses dois valores está dentro da faixa audível. Agora, se eu tenho um comprimento de onda menor do que isso, eu não ouço. Ou maior do que isso, eu também não ouço. Tá? Esse exemplo 4 aqui é parecido com os outros dois que a gente viu ali no início, né? A diferença é que aqui a gente ainda vai ter que fazer uma conta a mais, que é encontrar o próprio I, né? A própria intensidade da onda sonora, para depois passar para decibel. Tá? Então, o exemplo diz o seguinte, ó, uma fonte puntiforme é que tem a forma de um ponto, né? De dimensões desprezíveis, tá? Então, uma fonte puntiforme de ondas sonoras emite sinais à potência de π vezes 10 a menos 4 watts. Esse é o valor da potência emitida pela fonte. Tá? Qual é o nível de intensidade sonora em decibel que um receptor a meio metro de distância da fonte está recebendo? Então, o que a gente tem que fazer? Primeiro, eu preciso descobrir qual que é a intensidade sonora, né, que esse receptor aí está recebendo. Tá? Então, primeiro eu aplico essa regra para achar o I, né, a intensidade sonora, e depois eu faço a conta para passar para decibel, que é aquela expressãozinha lá que envolve o logaritmo. Tá? Então, sendo a potência de π vezes 10 a menos 4 e o raio, né, da esfera centrada na fonte, meio metro, a gente substitui esses valores aqui. Né? Então, π vezes 10 a menos 4 sobre 4π vezes meio elevado ao quadrado. Tá? Meio elevado ao quadrado é 1 sobre 4, né? Então, 4 vezes 1 sobre 4 dá 1. Esse π corta com o π de cima, sobra 10 a menos 4. Então, essa intensidade sonora aí que esse receptor vai receber é 10 a menos 4 watts por metro quadrado. Tá? E aí, passar esse valor para decibel é só aplicar essa formulinha daqui de baixo. Eu quero saber qual que é o N quando esse I vale 10 a menos 4. Então, é substituir os valores aí, tá? Então, eu quero achar o valor do N. N é igual a 10 vezes o logaritmo do I, 10 a menos 4, sobre o I0, 10 a menos 12. Tá? Então, primeiro você olha para essa razão que está aqui dentro. 10 a menos 4 sobre 10 a menos 12, você repete a base e subtrai os expoentes, né? Então, menos 4 menos 12, dá menos 4 mais 12, que dá 8. Tá? Então, esse logaritmo aqui, logaritmo dessa razão, dá o logaritmo de 10 a 8. Tá? E aí, né, esse expoente log de 10. Tá? Então, 10 vezes 8 dá 80. Log de 10 é 1. O resultado é 80 decibéis. Tá? Então, essa intensidade aqui, ó, de 10 a menos 4, quando você passa para decibéis, isso vai dar para você o valor de 80 decibéis. Tá? Então, as contas que a gente faz aí em relação a ondas sonoras, né,
são sempre coisas bem simples, né? Igual a esses aí que vocês estão vendo, tá? Então, as atividades, lá na lista, no questionário que está lá na plataforma, quando vocês tiverem que fazer contas que vocês vão ter que fazer são contas bem simples, iguais a essas aí, tá? Esse último exercício aqui, o exercício 5, ele já é um pouco mais interessante. É um exercício muito conceitual, não tem nenhuma conta para ser feito, e é o exercício mais complicado aí da lista, que exige mais perspicácia, né? mais raciocínio aí. Desde que você conheça o conceito, né? Aí você usa um pouco de raciocínio para poder chegar na resposta. Então, o exercício diz o seguinte: ó, os dois perfis apresentados nas figuras abaixo são representações de ondas sonoras se propagando no ar. Tá? Na figura 1, o comprimento de onda é lambda 1 igual a 17 milímetros. O comprimento de onda lambda 2, da onda da figura 2, é claramente menor do que lambda 1. Vamos olhar a figura 2 aqui. A gente está vendo que o comprimento de onda aqui em cima é, obviamente, né, claramente maior do que o comprimento de onda aqui embaixo, tá vendo? Essa onda daqui de cima tem um comprimento de onda maior do que essa onda daqui de baixo. Aí, seguindo, ele diz o seguinte: nessas condições, é possível saber em qual região do espectro de ondas sonoras, infrassom, ultrassom ou audível, está a onda representada na figura 2? Será que eu posso dizer em que lugar do espectro essa onda representada aqui na figura 2 ela vai estar? Dada essas poucas informações que foram fornecidas para a gente aí, a resposta é sim. Você consegue dizer em que lugar do espectro sonoro essa onda daqui de baixo está. Como é que a gente faz para identificar isso? É muito simples. Ó. A gente tem aqui em cima, na figura 1, uma onda que tem comprimento de onda de 17 centímetros. A gente acabou de ver no exercício 3 ali em cima que 17 centímetros é o menor comprimento de onda possível dentro da faixa do audível, tá? Se eu tenho um comprimento de onda menor do que esse valor, sai do audível, tá? Então, esse é o menor valor possível para o comprimento de onda na faixa audível. Ou seja, está associado à frequência maior possível, né? Que é aquela frequência de 20.000 Hz, tá? Então, se eu sei que essa onda aqui tem um comprimento de onda menor, né? Consequentemente, não pode estar dentro do audível, né? Porque o audível tem um limite aí de comprimento de onda, um limite inferior de 17 milímetros. Então, se o comprimento de onda dessa outra onda é menor, logo não está no audível. Então, pode estar no infrassom ou no ultrassom, né? Daí, como é que a gente vai decidir se está no infrassom ou no ultrassom? Ó, se o comprimento de onda da onda 2 aqui é menor do que o comprimento de onda da onda 1, significa que a frequência da onda 2 é maior do que a frequência da onda 1, né? Porque a frequência é inversamente proporcional ao comprimento de onda. Então, se o comprimento de onda diminui daqui para cá, a frequência aumenta. Ou seja, a frequência dessa onda aqui é maior do que 20.000 Hz, né? Porque se essa aqui tem frequência de 20.000, já que o comprimento de onda é 17 milímetros, então essa outra onda que tem frequência maior, a frequência é maior do que 20.000, tá? Então, se a frequência é maior do que 20.000, então a conclusão é que essa onda só pode estar no ultrassom, né? Está na região de frequências mais altas do que 20.000 Hz, que é, como a gente viu na aula passada, o ultrassom, tá? Então, essa onda daqui de baixo, ela está no ultrassom, tá? Então, o que a gente precisou para concluir isso? Precisou saber o comprimento de onda dessa onda daqui de cima. Esse comprimento de onda está na barreira ali, né, no limite do audível, tá? E aí, observando que essa onda daqui de baixo tem um comprimento de onda menor, consequentemente a frequência é maior, logo essa onda daqui de baixo está no ultrassom, tá? Então, entendam aí esses exercícios dessa lista.
Os exercícios são bem simples, né? E aí, uma vez que vocês entenderem bem esses exercícios aqui, os que estão lá no questionário que vocês têm que fazer é similar, é análogo a esses aí, tá? Então não tem nenhuma dificuldade. Beleza? Com isso, a gente pode passar agora para o assunto da aula de hoje. Hoje a gente vai discutir um fenômeno novo aí, associado às ondas, né? É um fenômeno que pode ser aplicado a qualquer tipo de onda. A gente vai discutir esse fenômeno observando as ondas sonoras, né? Discutindo as ondas sonoras. Mas elas servem também para as ondas eletromagnéticas, né? Para a luz e tal. Tá? Que é o efeito Doppler. Vou até abrir aqui. Tá, então a gente vai entender o que é o efeito Doppler. Depois a gente vai discutir aí a matemática, né? A relação da frequência com o efeito Doppler. E vai fazer uns exemplos, exercícios, porque esse fenômeno ele é um pouco complicado, né? Para a gente entender, ele é um pouco difícil, né, de ser entendido assim, na parte matemática. Então, para a gente entender bem ele, a gente vai precisar aí recorrer a uns exemplos mais numéricos, tá? E depois a gente vai ver o fenômeno de quebra de barreira do som também, que é um negócio interessante. O que é o efeito Doppler? A gente até agora tem discutido aí o comportamento das ondas sonoras, né? A gente vai falar de onda sonora aqui, mas isso vale para onda eletromagnética também, tá? A gente tem discutido aí o comportamento das ondas sonoras, observando, né, a propagação dessa onda no meio, no ar, no caso, sem se preocupar com a possibilidade de eu ter uma fonte que se move em relação ao observador, né? Tudo que a gente observou até agora, tudo que a gente discutiu até agora, a fonte e o observador, eles estão parados um em relação ao outro, tá? Então, quando eu tenho uma fonte sonora parada, emitindo ondas, né? Ondas sonoras, em qualquer lugar que o observador esteja, a frequência da onda que chega para esse observador é igual à frequência emitida pela fonte sonora, tá? Isso porque essas ondas aqui, né, essas frentes de onda que saem da fonte, elas são isotrópicas, ó. Elas são iguais em todas as direções, tá vendo? Então, a frequência percebida por qualquer observador é igual, né, entre eles, e também é igual, né, à frequência emitida pela fonte. Então, aqui a gente tem aqui o desenho de uma ambulância, né, uma sirene, que emite som no espaço, e aí essas ondas sonoras vão se distribuindo pelo espaço de forma isotrópica, igual em todas as direções. Agora, imagina que essa ambulância, ao invés de estar parada, ela está se movendo. Ela está se aproximando de um dos dois observadores aqui e está, consequentemente, se afastando do outro, né? Então, nessa figura que a gente está vendo, a ambulância, ela se aproxima do observador B e se afasta do observador A, tá? Então, se a gente observar o comportamento dessas ondas, dessas frentes de onda agora, a gente vê que não é mais isotrópico. Dependendo da direção, né, você tem aí um comportamento diferente, tá vendo? Essa ambulância que está se aproximando do observador B, conforme ela se desloca em direção ao observador B, a distância entre as frentes de onda, tá, entre uma crista e outra aqui, por exemplo, ou seja, o comprimento de onda, né, é menor, tá vendo? Do que se você for comparar com aquelas ondas que chegam no observador A. Ó, conforme essa onda vai se aproximando do observador B, o comprimento de onda lambda é menor para esse observador B do que para esse observador A, né, do qual a fonte, que é a ambulância, está se afastando. E isso produz um efeito na frequência da onda sonora. A gente sabe que o produto do comprimento de onda pela frequência se mantém constante. É a velocidade de propagação da onda, tá? Então, se esse observador B aqui, né, recebe ondas com comprimento de onda menor, significa que para esse observador B a frequência é maior, tá? Então, o observador B vai receber uma frequência maior do que a frequência natural emitida pela fonte,
enquanto que o observador A vai receber uma frequência que é menor do que a frequência natural aí, emitida pela fonte quando ela está parada. Tá? Então, essa figura aqui explica bem o que está acontecendo. Como esse movimento aqui da ambulância, né, da sirene, em relação ao observador B, é um movimento de aproximação, isso faz esmagar ali as frentes de onda, né? Consequentemente, o comprimento de onda diminui, e aí o que acontece é que a frequência da onda que chega nesse observador B é maior do que a própria frequência emitida pela ambulância. E para o observador A acontece o oposto. Como a fonte está se afastando, então o comprimento de onda aumenta, tá? E aí, consequentemente, a frequência diminui. Ou seja, esse observador B aqui vai receber uma onda que tem uma frequência mais alta, ou seja, é um som mais alto. Lembra do conceito de altura que a gente viu na aula passada? Então, se o som é mais alto, significa que ele é mais agudo, tá? Então, esse observador B aqui vai receber um som mais agudo do que aquele próprio emitido pela fonte quando ela está parada. Enquanto que esse observador A aqui, como a frequência diminui, então a gente viu na aula passada que se a frequência é baixa, né, o som é baixo, é um som grave, né? Então esse cara aqui vai receber um som mais grave do que aquele naturalmente emitido pela fonte, tá? É por isso que quando a gente observa na rua uma ambulância passando, o barulho que ela faz é diferente, né? Quando a ambulância está vindo, a gente ouve um som bem agudo. Quando a ambulância está indo, já passou pela gente, né? A gente escuta um som mais grave, tá? Então, isso é o efeito Doppler. Então, resumidamente, né, conceitualmente, se alguém perguntar para você o que é um efeito Doppler, o que você vai responder? Você vai responder que é um efeito sobre a frequência da onda recebida por um observador em razão do movimento relativo entre a fonte que está produzindo o som e o observador que está recebendo essas ondas. Tá? Se existe um movimento relativo entre o observador e a fonte, vai acontecer o efeito Doppler, que é essa alteração da frequência aí entre a onda emitida e a onda recebida. Tá? E de que maneira que a gente pode calcular, né? Ou seja, fazer uma relação matemática entre a fonte recebida pelo observador e a própria fonte natural, né? A própria frequência natural da fonte. Tá? Então, eu quero saber relacionar a frequência que o observador recebe com a frequência emitida pela fonte. E aí, isso é dado por essa expressãozinha matemática aqui, é uma relação de proporção, na verdade, tá? O que a gente tem é que a fonte, aliás, desculpa, a frequência observada pelo observador, né, esse FO, está para a velocidade relativa entre o som e o observador, assim como a frequência emitida pela fonte está para a velocidade relativa entre o som e a fonte. Tá? Essa mesma expressão aqui você pode reescrever de outra forma, né? Passa essa velocidade relativa para lá multiplicando, daí você tem que a frequência observada pelo observador é a frequência natural da fonte, né, no próprio referencial da fonte, vezes essa razão entre as velocidades relativas. Tá? Aqui em cima tem a velocidade relativa do som em relação ao observador, e aqui embaixo a velocidade relativa do som em relação à fonte. Tá? Mas o que é velocidade relativa? Né? A gente precisa entender bem esse conceito aí. Tá? Então, a velocidade relativa entre dois movimentos é a medida da taxa de variação temporal da distância com que se afastam ou se aproximam os corpos em movimento. Por exemplo, vamos supor que você tenha um ciclista, que aqui a gente está chamando de alfa. Ele se desloca sobre uma pista com a velocidade de 20 metros por segundo. E no mesmo sentido, você tem um outro ciclista, que é o beta, se movendo a uma velocidade de 15 metros por segundo. Tá? A velocidade relativa entre esses dois objetos, entre esses dois ciclistas, é a diferença, né? Vamos supor que eles estejam se afastando. Eles podem estar se aproximando ou se afastando, né? Se esse ciclista de velocidade mais alta
estiver na frente do ciclista de velocidade mais baixa, então eles vão estar se afastando. Tá? Imagina que você tem um cara andando na frente a 20 metros por segundo, o outro atrás a 15 metros por segundo. Logicamente, com o tempo, a distância entre eles vai estar aumentando. Então, eles vão estar se afastando. Né? Qual que é a velocidade relativa entre eles? Você pega a velocidade de um e subtrai a velocidade do outro. Né? É como se esse cara aqui tivesse parado e o outro se distanciando a uma velocidade de 5 metros por segundo. Tá? Então, isso que é a velocidade relativa. Você pega e faz a diferença se os dois estiverem se deslocando no mesmo sentido. Tá? Se os dois vão no mesmo sentido, a velocidade relativa é a diferença. 20 menos 15 aqui nesse exemplo. Isso serve tanto para aproximação como para afastamento. Tá? Quando é que acontece o afastamento? Quando o cara da frente está mais rápido do que o cara de trás. E quando que acontece a aproximação? Quando o cara de trás está mais rápido do que o cara da frente. Aí, com o tempo, eles vão se aproximando. Mas nos dois casos, se eles se movem no mesmo sentido, a velocidade relativa é a diferença. Você pega a maior velocidade menos a menor. Tá? Agora, se eles estiverem se movendo em sentidos opostos, aí a velocidade relativa é a soma. Imagina que você tem um cara... Aqui tá... Vamos analisar esse exemplo. Ó, você tem um carro A que se move com a velocidade de 50 km por hora para a direita. E um carro B que se move a 30 km por hora para a esquerda. Tá? Se eles estiverem se aproximando, qual que é a velocidade relativa de aproximação? É a soma. É como se um deles estivesse parado e o outro se aproximando com a velocidade que é a soma. Né? Então, se esse está indo a 50 km por hora e esse está indo a 30, a velocidade relativa é 80. Tá? É como se esse cara que está a 50 km por hora estivesse parado e o outro que está vindo na direção dele estivesse se aproximando com a velocidade de 80 km por hora. Então, se há deslocamento no mesmo sentido, a velocidade relativa é a subtração. Se há deslocamento em sentidos opostos, a velocidade relativa é a soma. Isso vale tanto para aproximação como para afastamento nos dois casos. Tá? Então, isso que é velocidade relativa. E aí, quando eu falo aqui, nessas expressões, né, de velocidade relativa do som em relação ao observador ou do som em relação à fonte, é disso que a gente está falando. Mas se o som estivesse se aproximando do observador, né, estivesse sendo emitido na mesma direção do observador, aí você soma. Agora, se o som e o observador estão indo no mesmo sentido, você subtrai. Tá? Se eles estão em sentidos opostos, você soma. Se eles estão em sentidos iguais, aí você subtrai. A gente vai ver isso com mais detalhe ali no exemplo, no exercício daqui a pouco. Tá? Aqui tem só uma perguntinha, né, para ver se ficou compreendido esse conceito de velocidade relativa. Então, diz o seguinte: se João dirige seu carro da cidade A com destino à cidade B, que fica a 360 quilômetros, e José vai de moto da cidade B à cidade A pela mesma via, quanto tempo eles levam para se encontrar? Então, aqui você tem a velocidade de João é 80 e a velocidade de José é 100. Eles estão vindo em sentidos opostos, né? Um vai de A para B e o outro vem de B para A. Então, quanto tempo que vai levar para eles se encontrarem? Se a distância que separa eles é de 360 quilômetros. A velocidade relativa é 180, porque eles estão em sentidos opostos. Você soma 80 com 100. Tá? Então, é como se um deles estivesse parado e o outro vindo. E como nessa circunstância aí, para eles se encontrarem, a distância percorrida deveria ser de 360 quilômetros. Então, quanto tempo que eles vão levar para se aproximar? Você pega 360 e divide pela velocidade relativa. Né? Então, 360 por 180 dá 2 horas. Então, eles vão levar 2 horas para se encontrar. Tá? Então, a ideia é bem simples, né? Pode causar algumas confusões aí, como a gente vai ver. Os enunciados são difíceis de interpretar, mas a ideia é bem simples. Tá? Então, aqui a gente tem um exercício que diz o seguinte: ó, uma sirene emite um som
de 1000 Hz, tá? A frequência natural da sirene é 1000 Hz. E move-se de você para uma rocha a velocidade de 10 metros por segundo. Você está parado, a rocha está a uma certa distância de você, essa sirene está se afastando de você com 10 metros por segundo. Tá? Qual é a frequência do som que você ouve proveniente diretamente da sirene em movimento? Esse som é mais agudo ou mais grave que o som emitido pela própria sirene, quando ela está parada? Vai ser mais agudo se a frequência que você ouve for maior do que 1000 Hz. E vai ser mais grave se a frequência que você ouve for menor do que 1000 Hz. Né? E aí, como é que a gente faz para descobrir qual é a frequência que chega em você? Aí você usa aquela regrinha que está lá, do efeito Doppler, tá? Essa conta aqui. Ó. A frequência do observador, que é a frequência que chega em você, é a frequência natural da fonte, 1000 Hz, né? Multiplicado por essa razão, que são as velocidades relativas aí, né? Do som em relação ao observador e do som em relação à fonte. Tá? Então, qual que é a velocidade relativa do som em relação a você? Ó, a gente sabe que o som se propaga no ar com a velocidade de 340 metros por segundo. Né? E como você está parado em relação à massa de ar, significa que a velocidade relativa do som em relação a você é a velocidade do som em relação ao ar, que é 340 metros por segundo. Tá? Então, essa velocidade relativa do som em relação ao observador, que no caso é você, é 340 metros por segundo. E qual que é a velocidade relativa do som em relação à fonte? Ó, como o som está vindo na sua direção e a fonte está se afastando, a fonte está indo, né, de encontro à rocha, então o som e a fonte estão se movendo em sentidos opostos. Né? Então, se o som e a fonte se movem em sentidos opostos, a gente acabou de entender ali em cima que a velocidade relativa é a soma. Né? É a velocidade do som em relação ao ar, mais a velocidade da fonte em relação ao ar. Tá? É como se a fonte estivesse parada e as frentes de onda do som se afastasse dessa fonte com a velocidade que é a soma das duas, né? 340 mais 10. Então, a velocidade relativa do som em relação à fonte, nesse nosso exemplo, é 350 metros por segundo. Tá? E aí é só fazer essa conta que a gente acha qual é a frequência que está chegando em você, no observador, né? Então, esse FF aqui, a frequência da fonte, o enunciado dá para a gente, é 1000 Hz, tá? Essas duas velocidades relativas, a gente acabou de entender aqui, a de cima é 340 e a de baixo é 350. Aí você faz a razão aí na calculadora, multiplica por 1000, a frequência que o observador vai estar ouvindo, né, que é a fonte que você vai estar ouvindo, no caso, né, é 971 Hz, tá vendo? 971 Hz. Então, você vê que essa frequência aqui, ó, ela é menor do que 1000. Se a frequência é menor do que 1000, o som ele é mais agudo ou mais grave? O som ele é mais baixo, ou seja, mais grave, tá? É um som mais grosso, né? Então, para quem está parado dentro da ambulância, por exemplo, a pessoa que está dentro da ambulância vai ouvir um som com frequência de 1000 Hz, porque essa pessoa está parada em relação à fonte, né? Mas para quem está do seu lado, né, ou você, como a ambulância está se afastando, então o som que vai chegar em você tem uma frequência menor, tá vendo? É uma frequência de 971 Hz, ou seja, um som mais grave. Então você vê que é bem estranho, né? A mesma onda sonora, a depender do referencial do observador, vai ter uma frequência ou outra. Ou seja, ela vai ser mais grave ou mais aguda, a depender do observador que está observando essa onda. Tá? Mais um exemplo aqui, para isso ficar mais claro. Aliás, mais um exemplo não, tem a letra B ainda, né? A letra B complica um pouco, né, o entendimento. Essas questões sobre efeito Doppler, elas são de interpretação. A parte mais complicada é interpretar o enunciado.
A conta é sempre muito simples, né? Então, diz o seguinte aí na letra B. Qual é a frequência do som que você ouve proveniente diretamente da rocha? Tá? Então, aqui o enunciado diz que a ambulância ela está se aproximando de uma rocha, né? Então, quando a onda bate na rocha e reflete, a pessoa que ouve, né, essa onda sonora vai ouvir com a mesma frequência que a rocha recebe, né? Porque como a rocha está parada em relação ao observador, né, a pessoa, né, você, no caso, né, esse tal de você que está aqui no enunciado, então a frequência que a rocha recebe é a mesma frequência que vai chegar naquela pessoa lá do outro lado. Tá? Então, como é que eu faço para determinar a frequência da onda sonora que chega na rocha? É só, de novo, usar aí o efeito Doppler, só que agora considerando que a fonte está se aproximando, né, da rocha. Tá? Então, a velocidade relativa entre a fonte e o som vai ser diferente. Tá? Então, aqui na letra B, o que a gente tem? A frequência emitida pela fonte continua sendo 1000 Hz, tá? A frequência, aliás, desculpa, a velocidade relativa do som em relação à rocha continua sendo a própria velocidade do som, né? Porque a rocha está parada em relação ao ar. E o som se propaga com uma velocidade de 340 metros em relação ao ar. Então, a velocidade relativa do som em relação à rocha é 340 metros por segundo. E qual que é a velocidade relativa do som em relação à fonte? Lembrando que agora a gente está aí como observador, né? O observador agora está na rocha. Né? Então, como a fonte se aproxima da rocha, então o som e a fonte se deslocam no mesmo sentido, que é o sentido de se aproximar da rocha. A velocidade relativa é a diferença. Tá vendo? Quando o movimento é no mesmo sentido, a velocidade relativa é a diferença. Tá? Então, a velocidade do som é 340 metros, a velocidade da fonte é 10, então 340 menos 10 dá 330. Então, a velocidade relativa do som em relação à fonte é 330 metros por segundo. Tá? E aí é só fazer de novo essa conta, né? Então, em cima você tem 340, embaixo você tem 330, multiplica por 1000, isso dá a frequência que a rocha recebe. Consequentemente, é a mesma frequência que você recebe da rocha, já que você está parado em relação à rocha. Né? Então, a gente observa que, nesse caso, ó, a frequência que a rocha recebe é um pouco maior do que 1000. Tá? Então, o som ele vai ser mais agudo. Se tiver alguém sentado lá na rocha, né, essa pessoa que está sentada na rocha recebe a onda com a frequência mais alta, consequentemente, mais aguda. Tá? Então, essas questões que envolvem efeito Doppler são questões que você precisa perder assim, um pouco de tempo tentando entender, né, interpretando o texto do enunciado, para você poder obter aí as velocidades relativas da forma certa. Uma vez que você tem essas velocidades relativas, a conta é sempre muito simples. É só aplicar essa regrinha aqui, né? Vinícius, o som é mais grave ou mais agudo? Na letra B. Peraí, vou botar o fone para ouvir assim. Fala aí, que eu não ouvi. Na letra B, o som é mais grave ou mais agudo? Na letra B, o som é mais agudo porque a frequência é mais alta, tá vendo? Qual que é a frequência aqui? 1030, tá vendo? A frequência que a fonte emite... Cadê o enunciado? A frequência que a fonte emite é 1000 Hz, tá vendo? Então, se na rocha chega uma frequência de 1030, então a frequência é mais alta, logo o som é mais agudo, é mais fino, é mais alto, tá? Ou seja, por que aqui a frequência foi mais alta? Porque a fonte está se aproximando nesse caso.
Na letra B, a fonte está se aproximando. Na letra A, por que a frequência era mais baixa? Ou seja, o som mais grave? Porque em relação ao observador da letra A fonte está se afastando. Tá? Então, sempre que a fonte se aproxima, o som é mais agudo. Frequência mais alta. Sempre que a fonte se afasta, a frequência é mais baixa, logo o som é mais grave. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no... Beleza? Aqui tem um segundo exercício, eu vou deixar para discutir esse exercício na próxima aula, tá? Eu só queria falar com vocês aqui sobre essa questão da quebra o fenômeno da quebra da barreira do som, né? O que acontece é o seguinte, ó. Vamos olhar para aquela figura dali de cima de novo, a da ambulância. O que a gente está vendo aqui nessa figura? Ó, conforme a ambulância se aproxima de um certo observador, que é esse observador B aqui, o que acontece com o comprimento de onda? O comprimento de onda diminui, né? E aí, se essa velocidade é alta, esse comprimento de onda diminui muito, né? E conforme essa velocidade vai aumentando, esse comprimento de onda vai diminuindo. Vai chegar uma hora que essa velocidade vai ser tal que o comprimento de onda é zero, né? Ou seja, o objeto, a fonte, vai estar se movendo com a mesma velocidade que o som. Vamos supor, né, que isso aconteça. E aí, o que vai estar acontecendo aqui? Essas linhas roxas aqui, que representam a frente de onda, elas vão estar se acumulando uma em cima da outra, tá? E aí, isso pode causar um problema, né? Que você vai ter um acúmulo ali de energia muito grande, né? Aí vai chegar uma hora que vai dar uma explosão ali, né? Vamos voltar para a figura do avião aqui. Tá? Então, essa figura do avião está deixando isso mais claro, né? Ó, o avião está acelerando, ele está ficando cada vez mais rápido, e aí as frentes de onda aqui, que são essas linhas amareladas nesse caso, né, vão se acumulando. Se o avião tivesse se propagando, né, se deslocando na velocidade do som, essas linhas essas frentes de onda elas vão se acumulando, então você vai ter um acúmulo de energia muito grande aqui. A gente sabe que a onda carrega energia, né? E aí, se o avião passa um pouquinho dessa velocidade, ele rompe essa barreira de energia e aí explode, causa essas explosões, né, que a gente está vendo nessa figura daqui de baixo. Tá vendo? Uma massa de ar aqui no entorno. Isso aqui é o momento exato da quebra de barreira do som, quando o avião passa da velocidade de 340 metros por segundo. Ou seja, mais ou menos 1.200 km por hora, né? Aí acontece esse fenômeno aqui. Inclusive, eu até peguei um vídeo, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui, de alguns segundinhos. Olha, nesse vídeo aqui a gente vai ver o fenômeno da quebra de barreira do som, tá? São alguns segundos. Olha, esse ponto aqui é um avião que tá vindo, tá vendo? Ele tá acelerando. Vai chegar uma hora que ele vai passar da velocidade do som. Essa fumaça que sai aí é a rompimento da barreira do som. Chama de Mach 1. Vamos ver se vai de novo. Tá, então, tem essas coisas aí, né? Se o objeto que está se propagando, está se deslocando, superar a barreira do som, aí acontece essas coisas esquisitas aí. Isso aqui é esse barulho do outro bicho. Certo? Aí na aula que vem a gente vai ainda resolver uns 2 ou 3 exercícios disso daí, tá? Para ver se de repente fica mais claro aí, tá? Alguma dúvida? Entenderam aí então o que é o efeito Doppler, né? O efeito Doppler é o seguinte: quando você tem um movimento relativo entre a fonte e o observador,
isso causa um efeito na frequência da onda recebida, né? Então, a onda recebida ela vai ter uma frequência diferente daquela frequência emitida pela fonte. E aí o som ele pode ficar mais agudo ou mais grave, né? Então, o som ele fica mais agudo se a fonte estiver se aproximando do observador. E o som fica mais grave se a fonte estiver se afastando do observador, tá? Eu vou passar a lista agora aqui. Quando ele quebra a barreira do som, o que exatamente explode? Tipo conforme o avião ele vai se deslocando com a velocidade igual à velocidade do som, aquelas frentes de onda elas vão se acumulando, né? Como se a onda ela tivesse congelada, né? E aí aquela onda congelada vai congelando a energia, né? Porque a onda propaga, a onda ela transmite energia. Então aquela energia ela vai se acumulando, vai se acumulando, vai se acumulando, aí forma uma parede de energia ali no bico do avião. Aí quando o avião passa um pouquinho da velocidade do som, esse avião rompe essa barreira e aí causa essa explosão. Tá? Aquela explosão é a energia que estava congelada ali, concentrada naquele ponto, se dispersando, né? Se distribuindo pelo espaço. Entendeu? Aí, quando ele rompe a barreira do som pela primeira vez, né, quando ele atinge 1.200 metros quadrados, se chama isso de Mach 1. Né? Se o avião for potente o suficiente, ele pode produzir um Mach 2, que é quando ele dobra essa velocidade. E assim vai. Tá bom? Se alguém quiser tirar aí alguma dúvida, também estou por aqui, senão já estamos liberados. Tá? Eu vou parar de gravar aqui para o vídeo não ficar muito grande. Já são 8 horas, já deu mais ou menos 55 minutos de aula aí.